Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à quarta aula do curso Saindo do Zero no Inglês. E nessa aula é uma aula bem legal que eu gosto bastante de dar, que é uma aula sobre Family Members, tá? Para quem não sabe, Family Members são os membros da família, membros familiares, Family Members, ok? Eu separei para vocês alguns grupos aqui, tá? Que vai ser o Family, os Relatives, os In-laws e os steps, tá? 4 grupos de membros familiares para ficar mais fácil de você absorver todo esse conteúdo. Ok? Vamos começar com o family. Family are usually the ones closest to you, né? São os mais próximos, closest to you, os mais próximos a você, tá? Vamos começar com a pronúncia, ok? Só repete aí do seu lado. Mother, mother, father, father, son, son, daughter, daughter, brother, brother, sister, sister, husband, husband, wife, wife. Very good. Então, esses aqui são os mais próximos, né? Que é mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã, marido, esposa. Ok? Mother, sua mãe. Father, pai. Son, filho. Daughter, filha. Brother, irmão. Sister, irmã. Husband, marido. Wife, esposa. Vamos atentar a algumas pronúncias. Ok? Vamos lá. Separei para vocês aqui algumas palavras importantes sobre a pronúncia. Deixa eu separar aqui para não ficar com as próximas do próximo grupo. Vamos lá. Quando for, você nota que tem muita palavra aqui com TH, né? Então tem que tomar cuidado para não falar mother, não é D, é mother. Mother, som de TH. Mother, father, brother. Tá? Então você tem esse TH bem presente no inglês. Então é muito importante que você pratique bastante para você poder falar com mais clareza o seu inglês. Tá? Então, brother, mother, father. Tá? Então você vê que você tem bastante esse TH. A palavra daughter, você vê que o G e o H, ele meio que some, ele só tá ali para fazer peso na palavra. Mas a pronúncia você vê que dó, né? A U tem esse som de O, daughter. O inglês americano, eles puxam esse R mais para esse T mais para um R, né? Fica mais um daughter, né? Daughter, né? Tipo o R de barato, daughter, né? Isso é mais americano. Já o inglês britânico é aquele que puxa bem o T, né? Então fica daughter. Daughter. Você vê que o britânico também, esse R, ele não puxa. Isso aqui é coisa bem americana também. Esse no final, né? Hamburger, America, daughter. Ele puxa bem esse R no final. Já o inglês britânico não faz isso. Ele come como se fosse um A, né? Fica daughter. Daughter. Isso é o inglês mais britânico, tá? Isso é a minha pronúncia, tá? Não sou expert in British English, mas é o mais próximo que eu consigo fazer também. Tá bom? Outra coisa importante é o husband. Você vê que husband começa com H e tem esse som de R bem forte, né? E como nós vimos nas últimas aulas, na aula anterior, eu também mostrei para vocês o house e hospital. Mas existem outras palavras que o H não tem o som de R. Por exemplo, hour, que significa hora, tá? Hour não tem o som, o H é mudo, então fica hour, hour, tá? Uma outra palavra, honest, né? Honest, que é honesto, tá? Uma outra palavra que começa com H em inglês, mas tem ele é silent, né? Ele não tem pronúncia. Ah, Pedro, como que eu faço? Tem um padrão? Tem como eu saber qual que é pronunciado e qual não é? Não, não existe um padrão. São palavras que você vai aprendendo conforme você vai aprendendo inglês. Ah, existe uma lista de todas elas? Sim, existe, mas eu não recomendo que você pegue essa lista, porque é uma lista grande e você não vai conseguir memorizar tudo de uma vez. Eu aconselho que você vai fazer como nós estamos fazendo. Vai aprendendo conforme ela for apresentada para você ao longo do curso. E eu garanto para você que daqui para o final do curso você vai ter aprendido todas elas. Então não adianta querer você ficar querendo aprender tudo de uma vez, porque assim você se frustra, não consegue e acaba desanimando. Então vai fazendo aos poucos, conforme a gente vai aprendendo novas palavras, você vai agregando ao seu banco de palavras, tá bom? Então não precisa ter pressa, você vai aprender todas que você precisa, mas tudo ao seu tempo, tá bom? Então esse H, às vezes ele tem som de R, às vezes ele é mudo, tá bom? Agora vamos para os parentes, ok? Que são os seus relatives, tá? Relatives, até coloquei aqui para você. Relatives significa parentes. Muita gente pensa que parents é parente, só que parents é um falso cognato. Parents são os seus pais, a sua mãe e seu pai. Your parents, né, os seus pais. E parentes em inglês é
relatives, tá? Então, esse daqui é os seus parentes, é um falso cognato, né? A gente pensa parents parece parentes, né? Mas não é. Parents são os seus pais e relatives são os seus parentes, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez, pronúncia, repete comigo. Grandmother, grandmother, grandfather, grandfather, uncle, uncle, aunt, aunt, cousin, cousin, nephew, nephew, niece, niece. Very good. Então essas são as pronúncias dos parentes mais próximos. Ah, Pedro, tem mais? Primo de terceiro grau, tem a tataravó. São parentes que você não usa muito no seu dia a dia. É o que eu aconselho sempre para os meus alunos. Tente focar nos vocabulários que você usa mais no seu dia a dia. Ó, por quantas vezes por ano você usa a palavra tataravó? São raras, né? Então, assim, não adianta você ficar focando em coisa que você não vai usar, porque assim você perde tempo e perde o foco de onde você realmente deveria estar aprendendo. Então, vamos focar nas palavras que a gente usa com mais frequência. Vamos começar aqui com a grandma, né? Que é a grandmother. Grandmother é a forma mais, né? A avó, né? A gente não fala minha avó, a gente fala minha avó, né? Só o vó. E vó em inglês, eles falam grandma. A minha grandma. Grandma é a vovó, né? Tipo a vovozinha, né? Uma maneira mais carinhosa de falar. Então, grandma é a sua avó. E o seu grandpa é o seu vô, né? Então, grandma, vó, grandpa, vô. Beleza? Uncle, cuidado com essa palavra. Uncle é o seu tio, tá? E começa com U. Tem uma outra palavra que é o ankle, que é bem parecida, que é o tornozelo, tá? Então, você tem uncle, ankle. Uncle, ankle. Fácil de confundir. Você vê que na escrita não são tão parecidas, mas na pronúncia é bem parecida. Então tem que tomar cuidado para não falar errado, tá bom? Outra palavra é o nephew. Nephew começa, tem o PH, né? A primeira palavra que a gente viu aí com som de, com PH com som de F, que é o seu sobrinho, tá bom? Tem que tomar cuidado também com essa palavra. Palavras com PH têm o som de F no inglês, tá bom? Então, nephew, aqui deixa eu colocar ele em uma cor diferente para destacar bem o PH para vocês. O PH, ele tem o som de F. Aqui fica nephew. Your nephew é o seu sobrinho. E a sua sobrinha é niece, não tem muito segredo nessa palavra, tá bom? Agora vamos para os in-laws. Os in-laws são os em lei, né? Are the ones without blood relation, né? São aqueles sem relação sanguínea, né? Geralmente são a partir de casamento, né? Por exemplo, a sua sogra, mother-in-law. É praticamente os mesmos nomes, só que você coloca o in-law no final, né? A sua mãe na lei, né? A mãe da sua esposa, a mãe do seu cônjuge, é a sua mãe na lei, a sua sogra. So, mother-in-law. Sogro, father-in-law. Sempre com hífen sem espaço, tá? Nora, daughter-in-law. Cunhado, brother-in-law. Cunhada, sister-in-law. Aqui eu coloquei daughter-in-daughter, mas na verdade é son-in-law, que seria o seu genro, tá? Vou colocar aqui para vocês. Depois eu vou colocar o material para baixar, vai estar corrigido, tá? Que é o seu son-in-law, que é o seu genro, tá? Então você tem a nora e o genro. Genro. Isso. Que é o seu son-in-law, que é o seu genro, tá? A mesma coisa que aqui você tem o daughter-in-law, que seria a sua filha na lei, que é a sua nora, e o seu son-in-law, que é o seu filho na lei, seria o seu genro, tá bom? Então essa é a diferença. Os in-laws, como eu disse para você, é o mesmo nome, não muda nada, a única coisa que você coloca é o in-law para indicar que ele não tem relação sanguínea, e sim através de casamento, tá? E aí você também tem os steps, que também é através de casamento, mas já é um pouco mais a fundo. Por exemplo, sua mãe se separou do seu pai e casou com outro homem. Esse homem é o seu padrasto. He is your stepfather. Se fosse madrasta, stepmother, né? Step significa reserva, né? Fica até uma maneira meio pejorativa de falar, mas não tem nada a ver, né? Não dá essa ideia quando você está falando inglês. É assim mesmo que eles falam, tá? Então, stepmother seria mãe reserva, né? Sua madrasta. Stepfather, padrasto. Stepson é o seu enteado, ou seja, o filho do seu cônjuge, que não é seu filho, é o filho de um casamento antigo, então é o seu enteado, stepson, e se for filha, stepdaughter. Tá? Isso aqui são 4 palavrinhas bem fáceis de lembrar, né? Stepmother, stepfather, stepson, stepdaughter, né? Padrasto, madrasta, enteado, enteada.
E aqui eu coloquei as palavras para vocês que são relevantes, né? Que, ó, que a gente já viu anteriormente, que é os parents, que são os seus pais, né? Em vez de você falar mother or father, você fala parents, são os seus pais. E a mesma coisa para os seus avós, grandparents, né? Que parents, pais, grandparents, avós. E uma outra palavrinha muito interessante é o siblings. Deixa eu até colocar aqui na luzinha para vocês, que é o siblings. São os seus irmãos, mas quando você não está mencionando o gênero. Por exemplo, eu, Pedro, eu tenho 2 irmãs e um irmão. I have 3 siblings. I have 2 sisters and 1 brother. I have 3 siblings. Eu tenho 2 irmãs e um irmão. I have 3 siblings. Eu tenho 3 irmãos, né? No português, a gente sempre joga para o lado masculino, né? Quando a gente está generalizando. Já no inglês, eles têm uma palavra própria para isso. Tá? Fica até meio, né? Não fica tão machista, né? Como o português é. Beleza? Então aqui você aprendeu os family members, mas agora eu tenho um desafio para vocês. Qual é o seu desafio? Você vai colocar aqui nos comentários o homework, né? Do you have brothers and sisters? Você tem irmãos e irmãs? Se você tiver, você coloca aqui, how many? Quantos você tem? Vamos, por exemplo, como que pode ser a sua resposta? No meu caso, yes, I have. Ops, tá tudo caps lock. Deixa eu tirar aqui para ficar bonitinho. Yes, I have 2 sisters and 1 brother. I have 3 siblings. Certo? Sim, eu tenho. Eu tenho 2 irmãs e um irmão. Ou seja, eu tenho 3 irmãos. Coloca aqui nos comentários o que você é da sua família. Assim você começa a praticar tudo o que você aprendeu e vai criando as suas primeiras frases, beleza? Coloca nos comentários que eu vou te dar o seu feedback, beleza? That's it for today, guys. E eu vejo vocês na próxima e última aula do nosso curso Saindo do Zero no Inglês. A nossa 5ª aula, onde você vai começar a se apresentar em inglês. Ok, guys? Finish for today. I'll see you next class. Bye, bye.